Irmãos, esta música, este hino, eu estava testando aqui o som para ver se dava para cantar. Eu acho que deu para entender. A mensagem do hino: continue sempre avante, não podemos desistir nunca. Temos que desistir sim quando estivermos nos deparando com alguma coisa que desagrade a Deus. Mas tudo que é bom e que faz bem às nossas vidas espirituais, no nosso viver particular, na nossa vida, com os nossos familiares, com a nossa família, nós temos que continuar sempre avante. Os que puderem, vamos estar em pé, vamos nos postar em pé e vamos ter uma oração para o início do culto desta noite. Meu Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença nesta noite, com os nossos corações abertos, Senhor, para buscarmos a Tua face, para louvarmos o Teu nome, para prestarmos este culto ao Senhor, que só o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda reverência. E toma, Senhor Deus, o meu coração, o coração de todos quantos estão aqui e daqueles que chegarem, Senhor, que Tu possas estar nos alegrando. E, ó Pai, e que a palavra desta noite venha nos trazer alento, edificação. Usa o Teu servo nas Tuas mãos para que possamos, Senhor Deus, caminhar cada dia melhor na Tua presença. Amém. Abençoa, Senhor meu Deus, todos os lugares, as igrejas que neste momento estão reunidas em Teu nome. Usa os Teus servos em Tuas mãos. Salva, Senhor Deus, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, que esta noite seja uma noite oportuna. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Joel em viagem, seja com ele, com a irmã Rita, traze-os debaixo da Tua mão. Amém. E abençoa, Senhor Deus, também os seus familiares lá em Minas Gerais, que estão enfermos, Senhor, que Tu possa estar com as Tuas mãos poderosas, curando, aliviando as dores, Senhor Deus, e ajudando nas suas necessidades. Amém. Pai Santo, fique conosco, nos dê a Tua graça e a Tua paz e perdoe os meus pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar o hino de número 190, Para Salvar-te. Gostaria de chamar as irmãs que nos ajudam aqui para cantarmos este hino. Foi
Meus irmãos, ainda em pé, vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra em Salmos 29, de 1 a 11. Leiamos como de costume. Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos lerão o seguinte e todos lerão, todos nós vamos ler o 11 uníssonos. Salmo 29, versículo 1 que diz: Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas.
A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de picados. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Todos. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Eu vou pedir ao nosso irmão José Antônio Vitória que venha aqui orar ao nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus bondoso, Pai eterno. Nós estamos aqui na Tua presença, pela Tua misericórdia, porque só o Senhor é Deus. Nós agradecemos, nós te rendemos graça, Pai, por estar aqui, Pai, na Tua casa, mas terminando a semana, iniciando outra, Senhor, na Tua presença, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus. E não há outro além do Senhor. Estamos aqui para enaltecer o Teu santo e bendito nome, Pai. Que o Senhor ouça, Senhor, nossa súplica, nossa oração, que feita de coração, Senhor, que sejamos sinceros naquilo que vamos fazer, para agradar a Tua presença, ó Deus. Esteja conosco, esteja nos louvores, esteja com o pastor Inoque, que vai nos trazer a Tua mensagem. Que o Teu servo seja ungido com o Teu Santo Espírito. E possamos sair daqui revestidos do Teu poder, da Tua glória. Abençoe aqui todas as famílias aqui, Pai. Coloquem, Senhor, no coração de cada um daqueles que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador, que eles venham, Senhor, para a Tua presença, Deus. Abençoe todas as famílias aqui dos nossos irmãos. E tudo que vamos fazer seja para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Nós oramos e agradecemos bênção no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Ainda, irmãos, hoje os irmãos vão ficar de pé por muito tempo. Nós vamos louvar a Deus ainda com dois hinos do nosso cantor, o 414 e o 383, Acordai e Satisfação. E vamos aproveitar para, durante o cântico destes dois hinos, os irmãos que vieram preparados para entregarem seus dízimos e ofertas, têm a oportunidade de fazer neste momento, tá bom? Às vezes, de repente as pessoas podem pensar que tem dia que quase que irmãos não comparecem aqui para fazer oferta, mas eu quero só dizer que a maioria dos irmãos fazem piques para a igreja, por isso que o movimento de ofertas é aqui. Mas a gente louva a Deus pelos irmãos que contribuem para a causa do Senhor. R$ 414.
383, satisfação. Bye.
Os irmãos podem se assentar. E eu vou chamar a irmã Sônia. Parece que nós temos uma visita. A irmã Sônia está convidada para a saudação. Boa noite, igreja, graça e paz. Nós temos aqui um momento, né, que a gente gostaria de conhecer os nossos visitantes, um momento muito importante do culto, que é uma alegria tê-los conosco. Temos aqui o Marcelo. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Você lembra de alguma igreja, pertence a alguma igreja? Atualmente não. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Essa igreja fica muito feliz com a sua presença, que você se sinta bem aqui no nosso meio. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Que Deus o abençoe grandemente. Temos aqui uma Roseni e o pastor Enoque, que hoje nos trará a palavra. Que Deus abençoe grandemente. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco, né? Essa alegria, essa igreja agradece, em nome da primeira igreja batista, né? Eu agradeço a todos os nossos visitantes pela presença de vocês. Não sei se há mais alguém. Agradeço a presença de todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar um cântico que tem como título Eu Só Confio no Senhor. Mais uma semana, Ana, a Denise, se quiserem vir, venham aqui nos ajudar. Chegar a escurecer.
nós temos aqui um momento de aviso, de avisos. Eu não sei se alguém tem aviso, a irmã Sônia, Sione e outras irmãs aí tem algum aviso. Um é que o pastor Joel está viajando, deve estar retornando agora à noite. E lembrar deles, né, que é o pastor Joel, a irmã Rita e parece que a Patrícia. Que Deus os traga em paz. Pastor Jonas com a irmã Jacinta também. Está retornando. O pastor Jonas e a irmã Jacinta também estão viajando. Continuemos orando por eles. Eu acho. Domingo que vem vai ser o dia do pastor, né? Então a irmã Thelma vem para ensaiar o coral, para a gente fazer uma homenagem aos pastores, né? Agora eu não sei se é coral ou se é só grupo de mulheres, né? Não falou. É coral, né? Então, domingo que vem, 6 horas, o ensaio para o culto. Então, repetindo, porque eu não ouço bem quando alguém fala que eu estou atrás da pessoa. Os meus ouvidos não entendem direito as palavras. Então, domingo que vem, ensaio aqui do coral com a irmã Thelma. Então, os que cantam no coral estão convidados para estarem aqui domingo às 18 horas, né? Então, nós vamos para a parte de louvores e vamos ouvir o nosso irmão Paulo Teixeira. E depois, logo depois do irmão Paulo, a irmã Lindal. Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje, lendo um salmo na Bíblia, eu me encantei com um versículo do Salmo 52, versículo 8. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia para sempre, eternamente. Achei muito bonito. Eu vou tentar cantar o hino 89. E o irmão vai colocar no telão. Se os irmãos quiserem acompanhar, esteja à vontade. Tem poder, sim, tem poder. Vejas tudo marinho escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, para o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, para o pecador, só aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual,
serviço real. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo real, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, para o pecador, aceita o dom de Jesus. Amém. Eu aqui de novo. Graças a Deus. Eu amo louvar o Senhor, né? Então vamos louvar. Eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. Porque entristece o teu coração. Se a vitória é certa, passa o vento e a chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os seus olhos entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Nazareu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim, olhas pra mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou o dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os teus jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Nazareu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, maravilha, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo. Oh, eu não mudo. Porque choras assim, olhas pra mim, eu não mudo.
nós vamos, neste momento, passar a palavra ao pastor Enoque, que vai nos trazer a mensagem nesta noite. Deus possa usá-lo poderosamente nesta noite, na pregação da sua palavra. Já deixei. Ainda bem que os irmãos não ouviram. O irmão aqui falou assim, você pode ir até a meia-noite. É brincadeira, ele não falou isso não. Mas acredito que se acontecer isso, eu vou ficar pregando sozinho, né? Ou alguns vai para dormir. Irmãos, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Não sou visitante pela primeira vez. Eu já tive aqui algumas quarta-feiras, já tive aqui alguns domingos. Os irmãos sabem, a maioria sabe. O último pastoreio meu encerrou em outubro, final de outubro, na primeira igreja batista no bairro Matão, Sumaré. E eu senti de Deus que era o momento de eu dar uma parada e estou na disposição para fazer a obra de Deus. Eu entendi que pastorear é cuidar de ovelhas. Não importa o tamanho desse rebanho. Posso estar numa igreja cuidando de um grupo de pessoas da igreja, ajudando a liderança. E é o que eu estou fazendo. Hoje minha esposa está ali, aliás, quero apresentar a mulher mais linda do mundo aí. E se eu não fizer isso, eu posso apanhar lá fora. Não, brincadeira. Aliás, eu gostaria que os irmãos orassem por ela. Roseni, não é aliança, no Jardim São José. O pessoal conhece mais o João Aranha, né? Jardim São José 2, bem lá naquela rotatória bem grande, que alguns de vocês devem conhecer, lá embaixo. Tem sido bênção. Tenho aprendido bastante. Tenho aprendido muito com aqueles irmãos, o pastor Leandro. E eu não saí de lá sem avisar ele. Eu avisei ele, Flora. Hoje estarei pregando na primeira igreja batista, que é na minha rua. Alguns irmãos já sabem que eu moro nessa rua, logo aqui embaixo, no número 68. Estamos perto aqui. Deus tem nos usado. Hoje eu tive uma aula, estive lecionando uma aula com os homens. Estava eu, acho que mais 9 homens, na praça, porque o templo é pequeno, não comporta todas as classes, e algumas classes têm reunido nessa praça. Tem sido bênção de Deus. E nós falamos da importância não só de conhecer histórias. Nós começamos a estudar sobre o personagem Samuel, né? Um grande líder de Israel. E eu disse, olha, todos vocês conhecem essa história, mas o grande segredo não é conhecer. O grande segredo é colocar em prática aquilo que conhece. O grande profissional é aquele que coloca em prática a profissão que estudou. Então, aprender é muito bom. E interessante que a gente chega num momento que parece que aprendeu tudo.
é onde a gente cai na realidade que não aprendemos nada. Não foi assim que o grande filósofo deixou a frase famosa que todos citam ela hoje, o Sócrates? No final da morte daquele homem, ele disse: tudo que sei é que nada sei. Nós temos uma dificuldade muito grande em colocar em prática aquilo que nós sabemos. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem muito bem a mensagem, o texto que eu vou pregar hoje. O tema é Jesus no Getsemane. Todos conhecem. Porém, qual é o grande segredo de Jesus estar no Getsemane e nós junto com Jesus no Getsemane? Então nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É possível que quase todos os textos que eu abri aqui, os irmãos, eu já li esse texto, eu conheço esse texto. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas nunca colocaram em prática a Bíblia, a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que já morreu e citavam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas nunca obedeceu nem o Gênesis, nem o Apocalipse, nem nada. Então é interessante, irmãos, não somente conhecer é muito bom. Ter a teoria é bom demais, mas a prática completa a teoria. Vamos lá, vamos ler o texto, que os irmãos também já conhecem, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Vou ler aqui porque a tela me ajuda. Mateus 26, a partir do versículo 36, eu vou estar lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Versículo 36. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltando aos seus discípulos, e os encontrou dormindo. Vocês não poderão vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba,
faça-se a tua vontade. E enquanto voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem? Descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Até aqui, Deus abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, pela palavra do Senhor. Que nós possamos nessa noite crescer mais um pouco na vida espiritual. Imbuído, Deus, de certezas de que o Senhor está conosco e de que nós, junto com o Senhor, no Getsemane, nós recebemos a vitória dada por Ti, Senhor. Amém. Abençoe, portanto, essa igreja. Continue abençoando o pastor Joel e sua família que está viajando, Deus. Amém. Esteja com eles nessa viagem, guardando e protegendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Antes de seguirmos o nosso raciocínio aqui, eu quero agradecer aos irmãos, agradecer essa oportunidade. Já agradeci pessoalmente o pastor Joel pela confiança que ele transmitiu a mim. E quero deixar aqui uma bênção na vida dos irmãos. Quero ser um canal de bênção na vida de vocês nesta noite. Assim como já estou sendo abençoado pelos irmãos. Muito bem. Todos conhecem bem essa passagem, pelo menos a maioria conhecem essa passagem. No Monte das Oliveiras, onde Jesus sempre se retirava para orar, era chamado de Monte das Oliveiras porque era uma região coberta de árvores frutíferas da azeitona, né, a oliva, e ficava ali próximo a Jerusalém. E nesse Monte das Oliveiras havia ali o jardim chamado Getsemane. Muitas vezes nós procuramos um jardim, um parque, né, para descansar, para relaxar. Jesus usava esse jardim para orar. Posso imaginar assim nós nessa cena, procurando um lugar tranquilo, refugiando, não para simplesmente fugir do barulho, fugir de ambientes mais barulhentos, não para relaxar, não para descansar, não para dormir. Aqui o texto fala, né, de dormir. Mas Jesus, ele procurava esse lugar para estar em comunhão com o Pai. Então, o Getsemane, ele estava ali em meio àquelas árvores, né, as frutíferas da azeitona. E ali também, esse lugar, Getsemane, também significa prensa de azeite, em aramaico, confirmando a presença das árvores ali, né, e a atividade de extração de azeite. Então ali também tinha um local onde eles prensavam, né, pisavam na azeitona para transformar em azeite. Presta bem atenção neste contexto, aonde Jesus estava. Esse contexto mostra perfeitamente
o que Jesus faria em amor ao pecador. No Getsemane dava-se o início do Calvário de Cristo. Calvário significa também caveira, em aramaico, que associava-se à morte, lugar da crucificação, porque ali acontecia muitas crucificações. Vocês sabem por que ficou sendo chamado lugar da caveira? Porque muitas caveiras eram deixadas naquele lugar. Ou seja, eram enforcadas, eram crucificadas e jogadas ali. Então ali tinha muita ossada de caveiras. Mas o mais impressionante é que Jesus morreu no Calvário, mas a caveira de Jesus não ficou no Calvário. A caveira de Jesus não ficou no túmulo. A caveira de Jesus está com ele, porque ele está vivo, ele ressuscitou, com toda a caveira que ele tinha. A Bíblia diz que Deus não permitiu que quebrasse um osso de Jesus. Então a caveira de Jesus está com ele. Eu fico preocupado com pessoas que usam camisetas com caveiras. Por quê? Nós precisamos celebrar a vida e não a morte. A Bíblia diz que aquele que anda com Jesus no Getsemane não morrerá, mas viverá eternamente. A Bíblia afirma que aquele que anda com Jesus no Getsemane vai estar andando com ele no céu. Porque o céu começa aqui. E para continuar caminhando no céu, nós precisamos caminhar com Jesus aqui na terra. Jesus, no Getsemane, mostra pronta obediência ao Pai, em ser prensado na cruz, em favor de todos os pecadores do mundo. A exemplo da oliveira, cujos seus frutos são prensados para extrair o azeite, Jesus, sendo prensado, extraiu o seu sangue precioso, o sangue que purifica-nos de todo pecado. O azeite, ele era muito importante naquele contexto. O azeite servia tanto de alimento, quanto para curar feridas, quanto para consagração. Hoje nós somos consagrados pelo Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e começamos a caminhar com Ele no Getsemane. Muitos querem vida fácil. Caminhar com Jesus no Getsemane nunca foi fácil. É caminhar em direção à morte, é caminhar em direção a amar até dar a própria vida. E é exatamente isso que a Bíblia define. O verdadeiro amor é quando nós declaramos: eu morro por você. É morrermos pelos outros. Difícil, né? Jesus nos dá então esse grande exemplo. 1 de João, capítulo 1 e versículo 7. 1 de João, capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O azeite de Cristo é o seu sangue prensado na cruz. Jesus, ao ser prensado na cruz, presenteou todos todos os que aceitam com a vida eterna, ou com a salvação eterna.
e enviou o Consolador, o Espírito Santo, que faz morada no coração de todos os salvos em Cristo Jesus. Na terça-feira fizemos uma visita a um casal que foi nossas ovelhas lá no Martão, e nós, por um motivo ou outro, e a vontade de Deus, Deus dirigiu o Salmo 133. Mas quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Aí vem aquela linguagem, né? Como óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão, sobre a barba dele, até a hora dos seus vestidos. Naquela época o óleo era usado como consagração sacerdotal. Hoje todo crente, todo salvo em Jesus Cristo é consagrado com o óleo precioso de Jesus, que é o Espírito Santo dado por Deus. Amém? Jesus foi prensado por mim e por você. Jesus no Getsemane revela o seu lado humano quando ele se angustiou. Uma angústia profunda. O texto diz que ele estava em profunda angústia, em tristeza profunda. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Pode pensar nisso. Uma pessoa que prevê a sua morte, Jesus sabia da sua morte. Agora, o ser humano, como nós, se sentir algo assim, dificilmente sorrir, dificilmente abrir um sorriso, porque a morte não foi feita para o homem. Sabia disso? A morte não foi feita para o ser humano. Por isso que Jesus veio para dar vida. Porque a Bíblia diz que as pessoas que estão em pecado, elas estão mortas espirituais. Morte significa separação. E se aquelas pessoas que vivem no pecado, elas estão separadas de Deus. Porque Deus não atua com o pecado. Jesus, no Getsemane, revela então o seu lado humano quando ele sente tristeza, sente angústia. Nós podemos pensar assim: mas Jesus passou por tudo isso porque era Deus, mas também era homem. Ele sentiu a mesma dor que eu e você e qualquer um sentiria. Se alguém dizer você vai morrer, e você acreditar nisso, você vai ficar triste, porque você quer viver. Jesus então entristeceu. Jesus, ao convidar 3 de seus discípulos a estar com ele no Getsemane, nos ensina a importância de seus seguidores participar dos seus sofrimentos. Isso demonstrando o grande amor pelas almas perdidas
caminhando em direção ao inferno. Jesus, ao convidar então aqueles 3 discípulos a estar com ele, nos ensina que é importante nós caminharmos com ele o sofrimento do Getsemane, demonstrando também amor por aqueles que estão perdidos sem Cristo e sem salvação, e caminhando em direção ao inferno. Jesus convida seus seguidores a vigiar e orar. Ele mostra a grande necessidade da cobertura espiritual em meio ao sofrimento. Irmãos, é muito importante quando nós falamos assim: irmãos, ore por mim. Ou quando alguém diz: pastor, ore por mim. Essa pessoa está pedindo uma cobertura espiritual em meio ao sofrimento. E quando a pessoa chega assim: pastor, agradece por essa bênção, essa pessoa está mostrando gratidão. Cobertura espiritual também, a gratidão é muito importante. E esse é o grande papel da igreja. Eu gosto de pensar também: a igreja não é um bando de pessoas que fica discutindo picuinha, essas coisas assim, não. Igreja é um grande número de pessoas que intercedem um por outro, que caminham junto na dificuldade, na alegria, na tristeza, que fala bem um do outro. Como nós temos a tendência de falar mal um do outro, enquanto a Bíblia diz que devemos falar bem um do outro. Quando nós falamos mal um do outro, nós estamos falando mal do corpo de Cristo. Nós não estamos falando mal exatamente do irmão, mas estamos falando mal de Cristo. Jesus diz que qualquer coisa que fizer a um desses pequeninos, a mim fazeis. O apóstolo Paulo, ele ali angustiado na prisão, ele estava certo de que os irmãos estavam intercedendo por ele e ele seria liberto rapidamente, logo, logo. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 1,19: porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha liberdade. Irmãos, quantas coisas boas podem acontecer conosco quando alguém está intercedendo por nós? Quantas bênçãos pode fluir na sua vida quando alguém está intercedendo por você? Jesus, ao chamar aqueles discípulos, ele queria compartilhar essa dor com eles, nos ensinando que em meio à dor não podemos ficar calados, isolados. Vamos chamar alguém para nos ajudar, para estar dando a cobertura que nós precisamos. É isso que Jesus está ensinando aqui no Getsemane. É uma grande lição para nós. Existe alguém precisando de você. Olha que fato interessante. Jesus estava com seus discípulos no mar, e veio uma grande tempestade e o barco quase afundando. Jesus estava dormindo na parte inferior daquele barco e os discípulos o acordaram dizendo: Senhor, salva-nos. E Jesus acordou e
diz ao mar: calma, vento, acalma, e houve calmaria. Ok, acabou a calmaria ali. Mas sabe quem é que estava do outro lado do lago, do mar? Um endemoniado, esperando por Jesus. É possível que do outro lado do mar esteja alguém esperando por sua ajuda, por você. Fato interessante, né? Jesus ali em meio à tempestade, mas do outro lado estava lá um homem que ninguém podia contê-lo, porque ele estava com legiões de demônios. Muitos demônios atormentando aquela vida. Ele não saía do cemitério, e quem passava lá perto ele atacava, e ninguém vencia aquele homem. Há muitas pessoas precisando de nós. Há muitos endemoniados precisando de nós. Jesus, no Getsemane, sente o grande peso da missão, quando ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, ou seja, passa de mim esse sofrimento, passa de mim essa dor. Mas ele nos dá uma grande lição aqui, que mesmo em meio à dor, nós precisamos respeitar e obedecer à vontade do Pai. Ele diz: já que não pode passar de mim, faça a tua vontade. Eu acredito que daquele momento em diante, Jesus acalmou o coração, acalmou a alma. Quando ele diz: Pai, faça a tua vontade. Jesus não continuou a reclamar, mas ele se entregou à vontade de Deus, à vontade do Pai. Assim também nós podemos fazer. Entregar-se à vontade do Pai. Na maioria dos casos, Jesus chama aqui para beber o cálice. O cálice do Senhor refere-se, na antiguidade, à taça que servia literalmente para beber, mas também ela tinha um significado que ela era usada para envenenar alguém. Pouco tempo eu fiquei sabendo dessa informação. A taça, ela também era usada nas prisões para envenenar alguém, com aquele suco avermelhado, atraente, mas ali tinha o veneno. Era um meio também de punição daquela época. Eu começo a pensar, quando Jesus nos convida para beber o cálice com Ele, Ele está nos convidando a beber a própria morte com Ele. Quantas vezes nós tomamos a ceia? Ouvimos falar sobre isso, mas nem sequer pensamos. Por que Jesus ofereceu o cálice dele? Aquele cálice de Jesus, que era reservado para o Messias, que era ele mesmo, era o cálice que apontava para a sua própria morte. Significava a morte de Jesus. E quando nós estamos tomando o cálice do Senhor hoje, nós lembramos que Ele morreu por mim, que Ele morreu por nós. Isso traz um grande significado. É uma lembrança triste, porém também alegre, porque Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas tudo isso, para vencer, Ele passou no Getsemane.
Quantas vezes Jesus nos convida para passar no Getsêmani com Ele e nós estamos dormindo espiritualmente falando. Ao ponto de Jesus dizer assim: não pode você vigiar comigo nem uma hora, nem por uma hora. Tomar o cálice da salvação, o salmista Davi diz, no Salmo 116, versículo 13, ele diz assim, 13, ele diz assim: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação exige arrependimento e reconhecimento que é pecador e abandonar o pecado. Tomar o cálice da salvação significa renúncia. Jesus disse: aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Lucas 9, 23. Tomar a cruz de Jesus não é aguentar o peso de alguém que eu me julgo ser chato ou ser enjoado. Não. Tomar a cruz de Cristo é tomar as dores de Cristo. É estar na disposição de morrer por Cristo. Isso é tomar a cruz de Cristo. Quantas vezes alguns dizem: aquela mulher que eu tenho uma cruz, aquele marido que eu tenho uma cruz, aquele filho então uma cruz, uma cruzinha, porque o pai dele é uma cruz. Não é assim? Mas Jesus está dizendo aqui que tomar a cruz dele é ter paixão pelas almas perdidas, é amar o pecador, é oferecer a morte todo dia, morrer o meu orgulho, morrer a minha vaidade, morrer os meus próprios desejos. Isso é tomar a cruz de Cristo. É morrer para o mundo de pecado e viver para a eternidade, viver para Cristo. É morrer para as ofertas que o mundo oferece, que afasta o homem de Deus, e viver para Cristo. Ah, se o mundo ouvisse a mensagem de Deus, as nossas igrejas não estariam vazias. Ah, se os crentes que há no mundo dessem o testemunho ideal, dessem o testemunho correto, com certeza muito mais vidas seriam resgatadas para Cristo. Vejo duas grandes, já estou encerrando aqui, mas vejo duas grandes lições na figura do cálice de Cristo que começou lá no Getsêmani. Jesus nos convida a beber da sua morte, em demonstração do grande amor pela humanidade perdida, sem Deus e sem salvação. Segundo, Jesus nos convida a beber com Ele a taça da amizade. Também era usado, aquela taça era usada para chamar um amigo. E quando o salmista Davi, lá no Salmo 23, ele fala: o meu cálice transborda, porque era um alimento que não podia faltar na mesa quando você chamava um amigo para participar. E o cálice de Davi estava sempre transbordando. E é assim o cálice da salvação, que sempre transborda no nosso coração. Figura do cálice. Taça da amizade. Taça da gentileza de Deus por um ser que nada merece. Então, quando Jesus convida-nos para beber da sua taça, do seu cálice, Ele está dizendo: você está sendo convidado a ser meu amigo, e Ele está usando da gentileza de Deus
por um pecador que nada merece. Nós não merecemos nada. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio de Jesus Cristo. Nada merecemos. A graça é o favor que nós não merecemos. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e merecedores dessa morte, dessa graça. Romanos 5:8. O grande alívio de Jesus foi quando ele então lança-se aos braços do Pai e se entrega em sua vontade. Nós podemos passar por várias dificuldades. Nós não estamos livres das tempestades. Nós não estamos livres dos problemas. Mas feliz é aquele que se lança nos braços de Deus e coloca na sua vontade. Quando Deus está conosco, nós superamos as nossas dificuldades. Quando Deus está conosco, nós temos vitórias, nós temos graça sobre graça, bênção sobre bênção. Gosto muito daquela musiquinha que nós cantávamos. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O restante? Temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo no barco. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus estava no barco. Jesus está com você. Jesus está no seu barco. Então você passará o temporal. Você passará. Essa igreja está com Jesus no barco. Então vocês passarão o temporal. Quantos temporais já passaram aqui? Eu sei de muito pouco, porque eu tenho apenas 12 anos, vou fazer 12 anos aqui em Paulínia. Ainda demorei um pouco ainda para conhecer. Mas mais ou menos uns 9 anos, mais ou menos isso, uns 9 anos eu conheço. Passei a conhecer aqui o templo, né? Mas demorei para entrar aqui. Irmãos, eu quero considerar o grande segredo da vida estar debaixo da vontade do Pai. O grande segredo da vida de todo ser humano é estar debaixo da vontade daquele que tudo pode. Daquele que é todo poderoso, daquele que tem todo o poder, daquele que é onisciente. Eu não conheço nada do coração de vocês, mas Deus conhece. Deus sabe o que está no seu coração. O grande segredo é estar debaixo da vontade daquele que me criou, daquele que criou a humanidade, daquele que sustenta todas as coisas. A partir daquele momento, Jesus estava totalmente pronto para enfrentar o Calvário. Nunca esqueça, irmão, do Calvário. O dia que você esqueceu o Calvário, você está esquecendo o grande sacrifício
de Jesus por você. Estar no Getsêmani é estar na prontidão de sermos prensados por amor a Cristo e ao mundo perdido. Jesus foi literalmente prensado na cruz por mim, por você, pelo mundo. Estar no Getsêmani é sentir a nossa fragilidade e reconhecer o quanto somos dependentes da graça de Deus. Jesus, como homem, naquele momento, ele sentiu essa fragilidade. Por isso ele chamou os seus discípulos para orar com ele. Estar no Getsêmani é estar dentro da vontade de Deus e saber o quanto Ele nos ama. Por fim, estar no Getsêmani de Cristo é estar pronto para enfrentar o Calvário do dia a dia e nunca desviar o olhar do Calvário de Cristo, que demonstra a revelação máxima do amor de Deus pelo pecador, pelo mundo pecador. Então, caminhar no Getsêmani é estar dentro da vontade de Deus, estar pronto para obedecer, estar pronto para olhar sempre para o Calvário de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que a graça de Deus continue operando na vida desta igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, te dou graças, Senhor, porque sem Ti nada sou, nada sei fazer, mas é com a Tua ajuda, Senhor, que nós fazemos as coisas que o Senhor manda. Eu creio, Senhor, que nesta noite eu obedeci a voz do Senhor e que o Senhor continue abençoando essa igreja e que essa mensagem, Deus, possa achar local em cada coração, que ela possa seguir em toda a vida dessas pessoas. Se porventura alguém ainda não tem uma decisão real diante do Senhor, que hoje, essa noite, possam ter uma reconciliação com o Senhor. Amém. Pois o Senhor veio para o mundo, a Tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que assim nós possamos, ó Pai, como igreja do Senhor, alcançar muitas vidas, andando com o Senhor no Getsêmani. Pai amado, nós pedimos e te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado ao pastor pela palavra que nos trouxe nesta noite. Deus continua abençoando a vida do pastor Enoque. E o pastor Joel acabou de ligar para o Reginaldo, pedindo para avisar que no próximo domingo nós teremos a Assembleia da Igreja e a ceia também, no próximo domingo. Então, Assembleia e ceia, né? Muito bom. Deixa eu só justificar uma coisa aqui. Eu ia fazer isso no início, não fiz. Meu nome é Enoque, né, de
lá dos primeiros personagens. E o significado desse nome era aquele que andou com Deus. Sabe disso, né? Aí, para facilitar um pouco para o meu lado, eu disse que eu sou o Enoque que ando com Deus. Porque o que andou já foi. Andou, está no passado. E eu sou o Enoque que ando com Deus no presente. Amém. Para finalizar o culto desta noite, nós vamos cantar o hino de número 305, Consagrar Tudo. Nós agradecemos a todos quantos estiveram aqui conosco, participaram deste culto, e nós vamos recitar a nossa divisa e depois da oração silenciosa estamos despedidos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as
forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Uma boa semana para todos nós.